Olá, meus irmãos! Hoje, dia 9 de maio, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos o Senhor, as realidades que cada um de nós trazemos no coração, entregamos ao Senhor hoje com confiança. Assim, nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia hoje da igreja traz para nós o Evangelho de São João. Aquele discurso que Jesus está fazendo sobre a Eucaristia, lá na sinagoga em Cafarnaum. E aqui está o ponto central desse discurso de Jesus, a Eucaristia. Jesus ele falou com tanta convicção de dar a sua carne e o seu corpo como alimento, que aquele povo entendeu. Eles não entenderam como um símbolo, como se fosse uma metáfora. O povo entendeu direitinho que Jesus estava falando de dar o teu corpo como alimento. E o povo ficou escandalizados e começou a ir embora, porque eles entenderam que ele ia dar a sua carne e o seu sangue mesmo. Só que eles não entenderam que Jesus está falando de uma maneira que ele ia providenciar isso. Faltou a fé daquele povo. Eles não tiveram fé. E o povo começou a ir embora. E os judeus começaram a discutir entre si. Como que ele vai dar a sua carne a comer? Eles entenderam o que Jesus estava falando. Era algo que era real. O que Jesus estava falando. Não era um símbolo. Porque nos mostra na Eucaristia que não é um símbolo. É uma realidade. É Jesus. E Jesus disse para eles, em verdade vos digo, quem não comer da carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não terá vida em vós. E Jesus repete, é isso mesmo que vocês estão pensando. Eu vou dar a minha carne e o meu sangue, é isso mesmo. Vocês entenderam muito bem. Só que Jesus sabia como que isso ia acontecer. Porque aquele povo havia visto o milagre da multiplicação dos pães. Então esse povo, eles tinham condições muito bem para entender o que Jesus estava falando. Porque eles viram realizar um milagre. Só que esse povo faltou fé. Mas na frente a gente vai ver, até mesmo os apóstolos ficaram balançados. Mas Jesus, ele vai confrontar os apóstolos também. Porque eles também ficaram balançados sem compreender Jesus. E Jesus diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Olha que promessa maravilhosa que Jesus faz. Essa é a primeira promessa para quem comunga sempre. Por isso que a igreja, ela recomenda sempre, se a pessoa puder ou tiver condições de comungar todos os dias. Porque a Eucaristia, ela é o alimento para a nossa alma, para o nosso corpo, que a gente recebe Jesus na alma, mas ele vem também com o seu corpo e o seu sangue para alimentar também o nosso corpo, para a nossa saúde do corpo, como alimento para a alma e para o corpo. São Tomás de Aquino também fala que não é só a saúde para a alma, mas para o corpo também. Temos tanto testemunho hoje dentro da igreja de santos que viveram anos se alimentando só da Eucaristia. Porque ali está o corpo, o sangue de Jesus, que alimenta também o corpo. Aqui no Evangelho, Jesus continua dizendo, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. Olha que é uma outra promessa maravilhosa da comunhão com Ele. Permanece em mim. Diz Jesus, é o que ele nos fala hoje. São Tomás de Aquino fala de uma coisa muito bonita, que duas pessoas quando se amam, o que eles querem é estar junto, querer estar em comunhão um com o outro. Um casal que se ama, eles querem estar junto o tempo todo, porque o amor exige a união. O amor é a inspiração pela união. E Jesus, ele nos ama profundamente. Ele quer que nós amamos ele também, profundamente. E a Eucaristia é esse momento de união com ele. Claro que essa união é feita na fé.
Porque Jesus, ele é o Deus, ele é infinito. Ele não tem uma outra maneira de vir até nós, a não ser de uma maneira milagrosa, no pão, aonde ele está presente para fazer essa união conosco. A primeira promessa que Jesus nos faz é a vida eterna, a salvação. Quem quiser a salvação, comungue bem, sem pecado mortal na alma, comungue bem com fé, com ação de graça. Isso nos garante a vida eterna. E a segunda promessa é que ele permanece em mim e eu nele. Meus irmãos, tem graça maior do que isso? A gente ter em nós Jesus? Pode haver felicidade maior do que ter Deus em nós? E Jesus coloca uma outra coisa que eu acho maravilhosa. Como o Pai vive e enviou, eu vivo por causa do Pai. Jesus vive por causa do Pai, o Pai que gera o Filho. E Jesus diz assim: quem me come viverá por mim. Jesus está dizendo assim: como eu vivo pelo Pai, aquele que me come vive por mim. Isso significa que a gente vai viver pela força de Jesus, com a graça dele, e não pela nossa miséria, com a nossa fraqueza, que nós vamos viver com a força. É a força que vem de Jesus, que é a força que esse alimento, que é o corpo de Cristo, nos traz. Vamos viver as virtudes teologais, a esperança, a fé e caridade, as virtudes divinas. São 3 promessas aqui, nesse pedacinho de evangelho. É uma coisa maravilhosa. Quem comunga bem tem a vida eterna. Jesus permanece nele. E o terceiro viverá por Jesus. Uma coisa maravilhosa. Mas precisamos ter fé. Não podemos olhar para a Eucaristia com sentido que eu não vejo, eu não sinto. A gente precisa abraçar a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como vai dizer a palavra de Deus? O justo vive pela fé. Eu creio porque Jesus disse, isso é meu corpo, isso é meu sangue. Eu creio, ele disse, ele é Deus e ponto. Os santos, ele diz tantas coisas bonitas sobre a Eucaristia. São João Maria Vianney, ele diz assim: se conhecer o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teria em assistir ela a cada hóstia consagrada, feita para consumir de amor em nosso coração. Olha que coisa linda. E o que é a Santa Comunhão? Santa Teresa de Ávila, ela diz que não há melhor meio para chegar à perfeição que a gente não perca a oportunidade de negociar com Deus e Jesus. Eles não costumam pagar mal a hospedagem, se recebemos bem. São Tomás de Aquino diz assim: a comunhão destrói a tentação do demônio. Santo Ambrósio, doutor da igreja, ele diz: eu sempre peco e preciso desse remédio ao meu alcance, a Eucaristia. E Santo Agostinho, ele diz: Jesus ele esconde porque ele quer ser procurado. Por que Jesus fica escondido na hóstia? Jesus não é um oferecido, ele quer ser procurado. E ele se dá a todos aqueles que o procuram com fé e devoção. E São Jerônimo, ele disse que quando a gente participa da missa, da Eucaristia, Deus, além de nos socorrer naquilo que a gente pede, ele nos socorre naquilo que a gente nem pensa que precisa. Mas ele sabe que a gente precisa. Ele nos socorre. Olha que coisa mais linda que o santo nos fala sobre a Eucaristia. É preciso comungar bem, tirar o nosso tempo de ação de graça, um tempo para adoração, um tempo de intercessão, rezar por você, pela igreja, pelo mundo, depois ter um tempo de reparação, pedir perdão pelos seus pecados, pelo pecado dos seus, da sua casa. A gente precisa fazer ação de graça, agradecer, porque senão a gente não consegue acolher os frutos da Eucaristia, da comunhão. A gente precisa comungar bem, estar em estado de graça, sem nenhum pecado mortal. Como dizia também Santa Teresinha do Menino Jesus, que Jesus, ele não desce do céu para ficar numa âmbula fria, gelada.
Ele desce do céu para ficar no nosso coração, aquecido, quentinho, que ama. Pedimos, Senhor, que nos dê um coração que deseja Jesus, que muito o ama, que seja assim abrasado por esse amor, porque Ele muito nos amou e se entregou o seu corpo e o teu sangue para ficar sempre conosco. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em São João 6, de 52 a 59. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o teu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive em mim e enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixando que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Jesus, ele não é algo simbólico. Jesus está vivo, presente no pão e no vinho. Ele é o alimento para a nossa alma. Por isso, a afirmação de Jesus aos judeus, que aquele que não comer a carne e não beber do seu sangue, não terá vida nele. Por isso, nós precisamos desse alimento. E Jesus que nos sustenta, que nos fortalece na nossa caminhada de cada dia. Se caminhamos com Jesus, muitas vezes as coisas não são fáceis, né? Mas Ele não nos prometeu facilidade nessa vida. Não prometeu facilidade para ninguém. Ele mostrou foi a cruz. Mas uma coisa é certa. Ele nos mostra que com Ele vamos vencer. Porque Ele venceu. Ele está vitorioso, vive e reina para sempre. Com Jesus nós somos mais do que vencedores. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.